Fala galera, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Expolador e hoje eu vim gravar para vocês mais um episódio da nossa série Matemática Básica para Concursos. E hoje, finalmente, o assunto vai ser divertido durante a aula, beleza? Porque hoje eu vou falar sobre fatorial, que no primeiro momento pode ser que tu tenha uma desconfiança, um medo. Como assim fatorial divertido? Pô, tem um ponto de exclamação ali, agora está misturando pontuação com número, matemática. O que é isso? Bom, já aviso vocês que parece muito pior do que realmente é. Vocês vão ver no final dessa aula que acaba meio que virando um jogo fatorial. Vocês vão ver que vai ficar tranquilo, beleza? Então, fatorial a gente vai utilizar bastante na análise combinatória, mas também a gente vai utilizar um pouco em estatística. Então, é importante que a gente manje bastante desse conteúdo para não ter maiores problemas lá na frente. Vamos começar então o nosso material falando, de fato, o que é um fatorial, né? Como é que se representa e o que significa. Bem, um fatorial, ele geralmente vai estar representado dessa maneira aqui, ó. N e uma exclamação. Sendo N um número inteiro positivo. Então, por exemplo, eu poderia ter um 2 fatorial. Poderia. Poderia ter um 5 fatorial. Poderia. Poderia ter um 999 fatorial. Bom, ia dar um número gigantesco, mas eu poderia. Mas o que de fato é um fatorial, né? Bom, o fatorial de um número n, representado por n fatorial, n exclamação, é o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. O que eu quero dizer com isso? Bom, acho que com o exemplo fica melhor de visualizar. Seria como se fosse descer uma escada. A gente iria multiplicar todos os caras daquele n até 1. Como, por exemplo, eu coloquei aqui 5 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes todos os números até chegar a 1. Então, eu vou descendo a escada até chegar a 1. Então, se eu estou falando de 5 fatorial, é a mesma coisa que eu falar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, para eu obter o resultado de 5 fatorial, eu vou ter que realizar essas multiplicações. Então, eu teria, por exemplo, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3, né, é 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, eu teria que realizar todas essas multiplicações e vocês veriam que eu chegaria no 120. Então, toda vez que eu estiver falando de 5 fatorial, ou seja, 5 exclamação, eu estou falando de 120. A gente tem outros exemplos de fatorial. Por exemplo, 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1, porque se eu for multiplicar todos os números até chegar no 1, eu só tenho um 1, né? Então, o fatorial é 1, parece lógico para mim. Agora, o 2 fatorial. Bom, 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Até eu chegar no 1, eu tenho 2 e 1. Então, 2 vezes 1 e 2 vezes 1 é igual a 2. Então, 2 fatorial é igual a 2. E o 3 fatorial? Bom, o 3 fatorial tem que multiplicar todos os números até chegar no 1. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, que é 6, vezes 1, 6. Beleza. 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque eu tenho que multiplicar todos os números até chegar no 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 teria que é igual a 24. Da mesma maneira, o 5 fatorial, que nem a gente já fez. O 6 fatorial seria o mesmo processo, só que a partir do 6, então eu teria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, daria 720. E o 7 fatorial, que eu teria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, realizando as multiplicações, eu chegaria em 5.040. Diogo, eu preciso decorar esses fatoriais? Bom, precisa é uma palavra muito forte, né? Precisar, tu não precisa. Se tu souber como chegar no fatorial, que é multiplicando todos os números até chegar no 1, tu não precisa decorar, porque tu vai saber fazer na hora da prova. Mas se tu soubesse ali que o 3 fatorial é 6, o 4 é 24, o 5 é 120, aí acho que daria uma ajudazinha extra, sim, mas não é de fato necessário que tu decore esses caras. Se tu souber como calcular um fatorial, já me basta e já vai bastar na hora da prova, tá bom? Uma coisa interessante que dá pra gente reparar aqui, que é o seguinte. Eu tenho o 1 aqui. Quando eu vou para o 2 fatorial, eu tenho o mesmo 1, só que vezes 2 agora. Então, eu meio que multipliquei por 2 quando eu vim para cá. Então, no próximo, eu tenho
o 2 vezes 1 aqui, presente aqui embaixo. Então, eu só multipliquei por 3. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 3. E olha só, 2 vezes 3, de fato, dá 6. Com essa lógica, eu consigo sempre estabelecer, ó. Se eu quiser o 4 fatorial, eu posso pegar o 3 fatorial, que eu já sei que é 6, e multiplicar por 4. 6 vezes 4 dá 24. E da mesma maneira, eu posso seguir assim em diante, ao invés de calcular tudo de novo, né? Porque eu já vou ter alguma coisa na mente. 4 fatorial. 4 fatorial, eu sei que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu não preciso fazer tudo de novo. Eu sei que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Então, eu posso reescrever isso aqui como 5 vezes 4 fatorial. Vocês não concordam? E aí, dessa forma, eu sei que 4 fatorial é 24, então é a mesma coisa que 5 vezes 24, e 5 vezes 24 é 120. Beleza? Então, isso é uma outra forma da gente encarar, né, os fatoriais. Então, daqui para cá, eu estaria multiplicando por 3, 4, aqui por 5, aqui por 6 e aqui por 7. Da mesma maneira que se eu estiver fazendo o caminho inverso, é a mesma coisa, só que muda a operação. O que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho um 7 e aqui eu não tenho um 7. Então, se eu dividir por 7, 5.040 dividido por 7 vai dar 720. Se eu dividir por 6, acho que eu vou botar do lado certo aqui, né? Senão parece que eu estou fazendo 7 dividido aquilo, né? Dividido por 6, eu chegaria no resultado de 120. E assim por diante. 5, 4, 3 e 2. Com esses números pequenos dá para ver melhor, olha só. 6 dividido por 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso é outra forma de enxergar, né, uma propriedade interessante dos fatoriais que vocês vão ver que vai ser útil para a gente lá na frente, tá bom? Deixa eu só limpar aqui, mas está tudo anotadinho. Nota que a gente fez 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial, 7 fatorial. Só que tem um carinha que está faltando, que é o nosso 0 fatorial. E é sobre ele que a gente vai falar agora. O 0 fatorial, bom, vocês já tiveram um spoiler aí. Mas o 0 fatorial, quanto é que ele é? Será que ele é 0? Será que ele é 1? Como resolver, né, esse tipo de conta? E isso é uma pegadinha, talvez caia na tua prova. Então é importante que tu saiba quanto é 0 fatorial. Porque se tu colocar que 0 fatorial é 0 e na verdade ele é 1, tu ferrou tua conta. Se tu colocar 1 e ele for 0, ferrou tua conta. Então vamos fazer a nossa análise aqui para identificar o valor de 0 fatorial. Bem, 3 fatorial a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Beleza. 2 fatorial eu sei que é 2 vezes 1, que é 2. Beleza. E 1 fatorial, eu sei que é 1. Beleza. Lembra do processo que a gente fez aqui, no slide anterior, que era o quanto está mudando de um para o outro. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 2. E daqui para cá, eu multipliquei por 3. Da mesma maneira que daqui para cá, eu vou estar dividindo por 3. 6 dividido por 3 é 2. Da mesma maneira que daqui para cá, eu vou estar dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, logicamente, pensando, né, dessa maneira, daqui para cá, eu teria que dividir por quanto? Dividido por 3, dividido por 2, agora é dividido por 1. Então, 1 dividido por 1 é a mesma coisa que 1, né, galera? Será que isso satisfaz a nossa condição, né, de existência? Bem, vamos ver. Na multiplicação aqui, então, eu deveria multiplicar por 1 e deveria dar 1. Então, vamos lá. 1 multiplicado por 1 dá 1. Então, de fato, né, cumpriu as nossas exigências, a nossa propriedade do fatorial. Com isso, eu consigo afirmar que o 0 fatorial é igual a 1, tá bom? 0 fatorial é igual a 1. Então, se aparecer na prova de vocês, não esqueçam, 0 fatorial é igual a 1. No colégio, a gente aprende a decorar, aqui eu mostro da onde vem, beleza? Então, uma coisa importante do nosso fatorial é a regra do corte. O que é a regra do corte? Bem, a regra do corte ela é uma técnica que a gente usa para resolver expressões, né, fatorial em concursos, em coisas que necessitam de tempo para a gente realizar.
porque ela vai facilitar a nossa conta. Então, sempre que a gente tiver uma fração de fatorial, a gente pode expandir ela até que a gente consiga cancelar. Então, pensa o seguinte, 10 fatorial vezes 7, dividido por 7 fatorial, né? 10 fatorial sobre 7 fatorial. O que isso significa? Isso significa 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quase não cabe no tablet, olha que loucura. O 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Olha só a bagunça que a gente fez aqui. A gente escreveu muitos números. E esse processo aqui, não tem como a gente multiplicar tudo isso na hora da prova, né, galera? Mas a gente pode usar algumas propriedades. Por exemplo, se eu sei que eu vou multiplicar algo por 7 e dividir por 7, eu posso cancelar o 7 com 7. Vocês concordam? Pensa, vocês têm 2 balas, multiplica por 2. Vocês têm 4 balas agora. Se dividir por 2 de novo, vocês voltam a ter as 2 balas. Então, se eu fizer a mesma operação, multiplicando e dividindo, é a mesma coisa que eu não sair do lugar. Então vamos lá, se eu multipliquei por 7 e dividir por 7, eu corto esses 2 caras. Da mesma maneira com 6, da mesma maneira com 5, da mesma maneira com 4, da mesma maneira com 3, o 2 e o 1. Sobrando para a gente apenas 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8. E isso aqui já vai nos dar a nossa resposta. 9 vezes 8, 72. Vezes 10, 720. Então a resposta dessa conta é 720. Mas será que a gente precisa escrever tudo isso? Porque olha só. Pensa o seguinte comigo. Deixa eu apagar os riscos só. O que eu estou aqui embaixo? Eu estou indo do 7 até o 1, multiplicando. Isso não é a mesma coisa que 7 fatorial? É a mesma coisa que 7 fatorial. Então, posso colocar aqui como 7 fatorial. E aqui em cima, estou indo do 7 até o 1, não estou? Eu não posso apagar toda essa galera e botar apenas 7 fatorial. Então, outra forma de eu representar essa fração é esta. Ao invés de colocar todos os múltiplos, eu posso ir colocando até eu chegar no número igual ao meu aqui de baixo. Daí eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. E aí eu vou poder cancelar sem precisar estar riscando todo mundo, porque eu sei que vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial é a mesma coisa que não fazer nada. Sobrando para a gente apenas 10 vezes 9 vezes 8. E 10 vezes 9 vezes 8 não é a mesma coisa que a gente já tinha achado aqui? É, portanto, 720. Então, qual é que é a graça da regra do corte? Bom, eu vou desmembrar o meu fatorial até que eu fique igual o maior carinha ali de baixo, no caso, o 7 fatorial. E aí eu posso cortar esses caras e vou ter apenas 10 vezes 9 vezes 8, 720. Se eu expandir ele todo, além de ser um desperdício de tempo, aumenta a chance de erro, porque eu posso errar alguma multiplicação, né, na hora ali por cansaço ou falta de atenção, e enfim, tá? Por fim, a gente tem dois exercícios que o professor Sérgio colocou para a gente trabalhar lá no grupo da polícia, que era o seguinte, 12 fatorial dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial, e o outro era 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. Como é que a gente resolve isso aqui? Bem, temos que lembrar do conceito do que é fatorial. Lembrando do conceito, a gente vai ter que utilizar essa regra do corte que a gente acabou de aprender para resolver. Então vamos lá. 12 fatorial. Eu poderia escrever 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Mas eu te pergunto, tem necessidade disso? Não tem. Porque olha só, eu posso escrever o 12 fatorial como se fosse 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Porque eu poderia continuar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até chegar no 1. Só que se eu partir do 9 até 1, é a mesma coisa que 9 fatorial. Então eu posso escrever dessa maneira. E aí eu escrevo dividido por 9 fatorial e 3 fatorial. Se eu vou multiplicar por 9 fatorial e dividir por 9 fatorial, eu posso cortar esses caras. Então, na verdade, o que eu tenho agora é o quê? 12 vezes 11 vezes 10
dividido por 3 fatorial. E 3 fatorial é quanto? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Beleza? Então, eu tenho aqui tudo isso dividido por 6. Eu posso multiplicar tudo, 12 vezes 11 vezes 10, e depois dividir por 6. Vou chegar no resultado. Mas eu posso simplificar também, porque 12 dividido por 6 é a mesma coisa que 2. Então, eu posso apagar e colocar só um 2 aqui. Aí a nossa conta fica muito mais simples, porque agora eu tenho 2 vezes 11 vezes 10. 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. Então, isso aqui vai nos dar 220 como resposta. Entenderam o processo? Ao invés de fazer tudo por extenso, demorar mais tempo e dar margem para erro, eu só vou desmembrando de acordo com o que eu achar mais conveniente para trabalhar. Então, nesse caso era ir do 12 até o 9 fatorial, porque daí o 9 fatorial podia cortar com o 9 fatorial, e aí sobraria só 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 6. E essa conta a gente sabe fazer. Beleza? Exercício B, então. O que a gente tem? 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. E aí, vou escrever o 10 fatorial tudo? Não, não precisa. Vamos escrever até o nosso maior carinha aqui, que é o 5 fatorial. Então, eu posso escrever 10 fatorial como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por 3 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. Se eu vou multiplicar por 5 fatorial e dividir por 5 fatorial, é a mesma coisa que eu cancelar esses dois caras. Eu não vou sair do lugar, né? Eu vou ficar na mesma. Então, agora o que eu tenho? Tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Vou colocar aqui. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. E 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. Então, agora eu poderia fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Posso fazer. Posso dividir depois por 6 vezes 2? Posso fazer. Mas eu sempre recomendo que a gente simplifique esse processo. Então, vamos lá. Se eu vou multiplicar por 6 e dividir por 6, eu posso cancelar esses dois caras. E agora fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 2. Esse 2 eu poderia simplificar ou com 10 ou com 8. Eu vou simplificar com o 8. Aí eu vou cortar o 8 e cortar o 2, porque 8 dividido por 2 é a mesma coisa que 4. Então, a minha conta ficaria no final 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7. E aí basta eu fazer esses cálculos. 7 vezes 4, 7, 14, 21, 28. 28 vezes 9, 28 vezes 9, 2, 1, 7. 9 vezes 2, 18, mais 7, 25. 252. Vezes 10, né? 252 vezes 10 é a mesma coisa que 2.520. Então, essa é a resposta da nossa conta. 2.520. Entenderam o processo, galera? No fim, não é um pouco divertido ficar brincando aqui, encontrando, né, qual é o nosso maior fatorial que a gente está dividindo, ir até lá, cortar, ficar nessa brincadeira de cortar? Não sei, para mim parece algo legal comparado a multiplicar com vírgula e trabalhar com frações. Enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, resolvi as questões do Prof. Sérgio aqui e vamos seguir com a nossa série. Tem mais vídeos pela frente, beleza? Até mais e tchau!